Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos nesta semana especial da família, reconstruindo o altar. Convidamos você a permanecer com a gente todos os dias. A você que tem interesse de reconstruir, levantar, erguer um altar onde o nome de Deus seja exaltado, a sua família seja abençoada. Eu te convido para orar agora, pedindo que o Espírito Santo seja presente, que a bênção de Deus se derrame sobre você e toda a família. Querido Deus, nós, no nome de Jesus, viemos a Ti pedir a bênção da família. Com Teu cuidado e proteção, a Tua luz resplandecendo. Temos muitas necessidades, temos muito o que fazer, o que reconstruir, o que ajustar. Nós precisamos que o Senhor manifeste graça sobre nós. Nós estaríamos perdidos se não fosse o Senhor. E aqui nós queremos encontrar o conforto da Tua companhia, o entendimento na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu penso que, pelo ambiente onde nós estamos, você já entendeu que a ideia de reconstruir significa pensar também nos instrumentos, no material que nós devamos usar para concluir a obra que está em andamento. Quando nós pensamos numa construção de um prédio, de uma casa, o que for, nós vamos considerar planejamento e os instrumentos usados no cuidado para a construção daquele lugar em proteção das pessoas envolvidas. Uso de capacetes, uso de luvas, os chamados EPIs, aqueles instrumentos de proteção. Em se tratando de família, nós devemos considerar quão necessário é que estejamos protegidos dos ataques de Satanás, que são cada vez mais intensos. Eu costumo dizer que, quando Jesus Cristo disse que há castas de demônios que só são expulsas com jejum e oração, eu penso de verdade que há castas de demônios especializadas em destruir famílias. Eu entendo muito claramente, na prática do dia a dia, como, vendo famílias tão sofridas, tão destruídas, faltou a elas sabedoria de se proteger contra os ataques de Satanás. Castas malignas que planejam todos os dias destruir casamento, destruir as relações entre pais e filhos, causar discórdias, divisões. E o que faremos? Se penso em reconstruir, se penso em erguer, em levantar, se penso na necessidade que tenho de me colocar como quem realmente tem a intenção de manter a minha família diante de Deus, recebendo as bênçãos de Deus, eu devo me munir, me prevenir, me precaver, me proteger e proteger os que estão à minha volta. Proteger os filhos, o marido proteger a esposa e seus filhos, a esposa proteger o marido e seus filhos, a casa ser protegida pela graça e misericórdia de Deus. Acompanhe comigo. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. É o que bem nos diz a palavra de Deus sobre a necessidade de estarmos protegidos contra as ciladas de Satanás. Mas como seriam estas aplicações devidas ao cuidado com a família? Os instrumentos de proteção são as disciplinas espirituais. O quanto a sua casa tem um altar erguido para adorar a Deus? Qual é a frequência, qual é o tempo gasto em conhecer a palavra de Deus? O quanto você, em sua casa, cria um ambiente espiritual, uma atmosfera espiritual, enquanto busca a presença de Deus?
Orar é um instrumento de proteção. Assim como na construção, usa-se capacetes e outros instrumentos mais para a proteção do indivíduo, todo membro da família precisa buscar a Deus em oração e assim ser protegidos dos ataques de Satanás. O quanto você tem orado com os seus filhos? O quanto tempo é gasto no entendimento da palavra de Deus? Todos os dias há intencionalmente o interesse de a família se reunir para buscar a proteção de Deus diante dos desafios da vida? O que protege a tua casa? O que protege você? O seu casamento? Se nós não buscarmos a presença de Deus, se não buscarmos o Espírito de Deus, nós ficaremos desprotegidos e diante dos ataques, o que faremos? São muitas as famílias cristãs que não consideram essa proteção. São muitas das famílias cristãs que mantêm o costume de ir à igreja. E que bom, frequentam a igreja. Mas e todos os dias da semana? E todo o tempo estão lembrados de quão muitas vezes frágeis nós somos e nos colocamos de peito aberto para enfrentar as adversidades da vida, sozinhos, sem a proteção de Deus? Diz mais aqui a palavra, na carta aos Efésios: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É preciso que haja uma estratégia para que toda a família mantenha a lembrança, a consciência, o entendimento de que nós estamos sob uma luta, o conflito entre o bem e o mal. E não podemos simplesmente ver os dias passar, assistir os problemas, sermos testemunhas de quantos casamentos têm sido desfeitos, quantas famílias estão sofrendo angústia, quantos filhos veem a separação dos seus pais, quanto adultério, quanta mentira, quanta falsidade, quanta tristeza, dor e luto. Os tempos são difíceis, os desafios são imensos e os nossos olhos precisam se abrir para o mundo espiritual e considerar quão necessário é que nós estejamos firmes, preparados, protegidos, guardados. O desafio para você e para mim é que nós tenhamos constantemente, diariamente, o interesse de irmos a Deus e de passarmos todo o dia ainda na presença de Deus e prontos para o embate. O escudo da fé. O capacete que simboliza o conhecimento, uma mente guardada, uma mente protegida pela palavra de Deus, pelo conhecimento do Senhor. Pelas ideias que são desenvolvidas espiritualmente, que vêm para a prática de uma família que verdadeiramente se submete ao Deus vivo e todo-poderoso, que a quer manter protegida, guardada, a salvo de Satanás e os seus ataques infindos? Quantas vezes por dia vocês oram? Quanto tempo do dia é reservado para o estudo da palavra de Deus? O quanto o evangelho da paz faz a diferença no ambiente em família? Tem paz em sua casa? A luz do evangelho se move em sua casa? As sombras das brigas, das intrigas, das divisões são desfeitas pela luz da presença de Deus?
o tempo de comunhão em família, o tempo de estarem juntos, de diálogos, de conversas agradáveis, de boas memórias que se criam, de interações afetuosas, tem carinho, tem palavras de conforto, tem acolhimento. Estes também são instrumentos de proteção contra os ataques de Satanás. Famílias que se amam, famílias que expressam aquilo que sai de um coração que é convertido, que é instruído pelo Espírito Santo, que vive sob a instrução do Senhor, da sua palavra. Queridos, nós vivemos tempos de duras batalhas espirituais, que se mostram, que se revelam diante dos nossos olhos. Olhe à sua volta, ou mesmo para dentro da sua própria casa. Veja quantos desafios, veja quantas guerras nós temos que batalhar todos os dias. Mas aqueles que confiam a sua experiência ao Senhor, que busca sabedoria constantemente, que mantém os seus joelhos dobrados, que clamam pela presença do Deus Altíssimo visitando a sua casa, que recorre ao Espírito Santo para receber sabedoria, há de permanecer esta luta, sim, enquanto aqui vivermos, mas teremos em nosso coração paz. Estaremos blindados da desonra, da vergonha, que é ver uma família ser destruída porque não protegeu-se, porque não fechou as brechas, as arestas, as portas, as janelas que davam acesso a um coração pecaminoso e que muitas vezes foi deixado sozinho à mercê da carne, dos desejos, das vontades comuns, humanas, baixas. Enquanto nós somos chamados pelo Espírito Santo a vivermos o propósito de Deus, munidos de todos os instrumentos, munidos de todo o que é disponível para ser proteção para cada um de nós. É tempo de reconstruir o altar. É tempo de sermos posicionados. Nós somos famílias, sobretudo espirituais. Nós somos, sobretudo, famílias separadas para vivermos o reino de Deus de maneira verdadeira, intensa, intencional, amorosa, gentil, cheio do fruto do Espírito Santo em convivência, porque é aí que se manifesta a graça. A graça de um Deus que salva a família das garras de Satanás para nos fazer família para a eternidade na presença de um Deus Todo-Poderoso. Eu quero lembrar a você o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 4, quando Deus diz que todo Israel deva lembrar quem é Deus e aconselha a cada um de nós a que amemos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Isso significa dizer para nós amarmos a Deus de maneira intensa, profunda, real, que seja a maior de todas as proteções, de todos os instrumentos que nos guardem, que seja o amor de Deus que nos proteja, que nos guarde, que nos mantenham firmes, o amor de um Deus presente, que leva seus pais a considerar amar a Deus sobre todas as coisas, amar de toda a alma, de todo o entendimento, com todo o conhecimento, com toda a força. O quanto você tem aplicado força, o quanto tem aplicado o seu coração, o quanto você tem se aplicado com amor para erguer o altar de adoração ao Senhor. O quanto tem da palavra de Deus erguendo a cada um dos que moram aí, dos que estão aí com você. O quanto é o amor de Deus, o quanto é a palavra de Deus que tem orientado na educação dos seus filhos, em conduzir o seu casamento, em desfazer os emaranhados, as intrigas de coração
há coração que ainda está sendo trabalhado, polido, lixado, cortado, para tornar-se um coração pronto a testemunhar a soberania de um Deus que em sua grandeza se faz tão bom, tão presente, mesmo numa casa humilde ou nos palácios onde há um pedido de socorro para serem visitados por sua bondade e misericórdia. É você quem hoje precisa decidir, entregar o seu coração, viver esse amor intenso, um amor verdadeiro pelo Senhor e se permitir ser instruído, ensinado, de maneira que a sua casa seja uma prova viva de que Deus é amor. Eu oro por você, pedindo que o Espírito Santo te auxilie a viver sob o cuidado de Deus, mantendo-se família para a glória de Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite a esta casa, a esta família, a este homem, mulher, aos seus filhos, aos casais solteiros, ou viúvos, ou divorciados, quem quer que seja que escute agora esta palavra, seja abençoado com a Tua presença, com a Tua instrução. Que o Senhor os abençoe e os guarde para sempre, em nome de Jesus.